Então, vamos ver se Aí aparece deu, para eu você. acho que deu. Deu certo, aqui apareceu. O Wellington iniciou a gravação. Ótimo. Perfeito. Queridos, vamos iniciar então. Oficialmente, então, eu quero dar as boas-vindas para vocês. Sejam muito, muito, muito bem-vindas, bem-vindos a essa graduação que é a menina dos olhos de muitos de nós. Vocês vão entender que ela é muito importante no Brasil, ela é muito importante enquanto direitos humanos, e eu tenho muito a dizer sobre isso, vou dizer no decorrer dessa aula, tá bom? Eu me chamo Júlio, sou professor da Universidade do Estado de Minas Gerais. Desde já eu falo que no decorrer de minhas aulas, vocês podem escutar o meu filho chorando aí, né? É um bebezinho de 8 meses, o Sebastião. Então, às vezes, ele acorda e participa aqui. Eu sou professor da UENG, então, morei em Belo Horizonte, fiquei 3 anos aí na FAI, onde esse curso é locado, né? Depois eu vim para o interior, atualmente eu resido em Passos, que é uma cidade próxima à divisa de São Paulo, onde tem um campus da UENG, na cidade de Passos, perto de Ribeirão Preto, Franca, tá? Estou por aqui. Fiquem à vontade para visitar o meu campus quando quiserem, viu? Esse professor aqui? Deixa eu mudar a posição. Então, pessoal, vamos falar de introdução a estudos literários, que é o nome dessa disciplina. Aqueles que já têm um hábito, já conhecem literatura ou já têm algum hábito de leitura, vai achar que eu vou repetir muitas coisas que vocês já sabem. Mas eu vou começar do nível inicial para que a gente aprenda um pouco sobre a literatura, o que é literatura, quem se interessa por literatura, por que a literatura é importante em nossa sociedade, né? Vamos ver essas coisas aqui. Vocês sintam-se à vontade para me interromper quando quiserem, tá, gente? Pode simplesmente ou levantar a mão, existem 3 pontinhos no aparelho, ou simplesmente abre o microfone e fale, tá, gente? É uma aula, não é uma palestra. Significa que vocês podem interromper, podem opinar, podem discordar, tá? Uma pergunta inicial, vocês têm acesso ao chat, gente? Pode testar lá, escrever alguma coisa, assim. Pois não, Mariane, fique à vontade, pode abrir o microfone e falar. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo. Eu não sei se é o meu aparelho, mas você tá petitinho no cantinho da tela. Será que tem alguma coisa errada com o meu aparelho? Olha, até então era para mim estar com um tamanho um pouco maior. Tenta clicar na minha foto. Se você fizer 2 cliques assim, pode ser que isso aumente, tá? Depende de aparelho para aparelho. Hora que eu fazer hora que eu compartilhar os slides aqui, de fato eu vou ficar pequenininho no canto da tela. Por enquanto não estou compartilhando nada, você deve me ver um pouco maior. Mas o importante nem é tanto eu estar pequenininho, o importante é vocês me ouvirem. Vocês conseguem ter um contato comigo ou com o Isaac? Se isso está funcionando, ok, tá? O pessoal está escrevendo aqui, ó, boa noite, pronto. Temos acesso ao chat. Se estiverem com vergonha de falar e quiserem usar o chat, fique à vontade. Me lembre, porque eu posso esquecer de olhar o chat. Oi, alguém quer dizer alguma coisa? Ouvindo perfeito aí, tudo ok. Perfeito. Ok. Pessoal, essa aula fica gravada, vocês podem assistir a qualquer momento depois, tá? Podem enviar as dúvidas depois, eu passo meus contatos aqui. Wellington, fique à vontade. É só uma dúvida da Viviane. Ela está perguntando se a sua disciplina ela já consta no Moodle, porque não está aparecendo no painel dela. Já é a segunda pessoa que fala, eu acho isso. Sim, Viviane, né?
Viviane, consta. Inclusive, esses slides de hoje, alguns livros estão todos lá. Depois vocês testem se tem mais alguém que não tem acesso, porque se não estiver, a gente tem que ver alguma coisa técnica, né? Reportar o Davis, alguma coisa assim de base técnica, mas a princípio sim, está lá já tem alguns dias até, se eu não me engano, tem uns 10, 15 dias que já está lá postado, tá, gente? E qual é o nome da sua disciplina, Júlio? Introdução aos Estudos Literários. Até para mim não aparece. Ai, que estranho, né? Ainda não apareceu para mim. O que tem para a gente é introdução aos estudos científicos. Não, não. Talvez ele não liberou para a turma, mas eu escrevo a ele. Ele, na semana passada ou retrasada, ele me disse que estava ok. Mas a gente vai fazer um intervalo daqui a pouco, eu aproveito e já mando uma pergunta a ele, né? A Mas preocupação mais aqui, pelo que eu estou vendo no chat, já deve ter umas 15 pessoas falando da mesma coisa, mas a nossa preocupação é porque quando eles colocarem isso lá, a gente já vai estar em cima da hora de exercício, trabalho, porque está muito puxado, né? Então, eu acho que sim, talvez os outros tenham a mesma preocupação que eu, que é perfeito. já abrir, mas já está em cima da hora de coisas para te mandar, entendeu? Sim. Eu acho que não, isso é uma coisa rápida, tá, gente? Eu acho que amanhã mesmo, ou hoje mesmo, ele deve resolver, né? Porque é uma questão de visibilidade, isso já está lá, né? Mas eu dou um retorno para vocês, tá bom? A gente faz um intervalo daqui a pouco, eu já pergunto, eu já escrevo um e-mail para ele. Ele é rápido, ele deve me reportar, tá? Mas fiquem tranquilos, porque no que tange aos materiais, eu diria que essa fala minha é importante e os slides que eu vou compartilhar em tela aqui é importante. De modo que, se vocês verem a gravação, será a base principal até para fazer trabalhos, assim, compreender o teor da disciplina, tá? Então, estamos tranquilos quanto a isso. Tudo bem, pessoal? Vamos lá dar início, então? Vamos lá. Vamos falar aqui sobre introdução aos estudos literários. A palavra literatura lembra alguma coisa de vocês? Alguém quer explicar para mim o que lembra quando a palavra literatura aparece? O que é literatura? Como assim literatura? É só professor que usa literatura? Só professora? Um adolescente usa literatura? Como que funciona isso? Da onde vem? Né? A literatura, pessoal, ela vem a palavra literatura vem do verbo ler, o verbo ler, tá? Então, ler é uma prática muito comum da humanidade, certo? Ler é uma prática cultural para você se distrair, ir para uma praia, comprar um livro, mas também é uma prática de formação, tá? Você vai ter uma profissão, não sei qual profissão será, mas você vai ter que ler muito para exercer uma profissão. Para ser enfermeiro, vai ter que ler, para conhecer os padrões, as coisas, os procedimentos. Para ser médico, terá que ler. Para ser professor, terá que ler. Para ser advogado, terá que ler. Para ser veterinário, terá que ler. Então, não dá para nós desviarmos da leitura. Então, se a leitura tem um fim social, ou seja, para ser alguma coisa no mundo, para ser alguma coisa na sociedade, eu preciso ler. Para ser qualquer profissão, eu preciso ler para aprender, né? E já que é assim, aquela pessoa que não lê, ela tem uma carência social. Talvez ela vai ter uma dificuldade imensa de conseguir emprego. A pessoa que não lê vai ter uma carência de entender pessoas. A pessoa que não lê vai ter uma dificuldade de subir no seu trabalho, ser promovida, porque ela não sabe raciocinar bem, porque o que ensina raciocínio é ler, né? É a leitura. Então, a pessoa que não ler na sociedade, ela terá muitas dificuldades de emprego, de salário,
Até na base pessoal, a pessoa que não lê, eu não sei se necessariamente ela sabe conversar ali com o seu pai, o seu patrão, a sua namorada, o seu amigo no WhatsApp, porque o que nos ensina a viver em sociedade é a leitura, é o verbo ler, tá? Dou um exemplo muito prático. A gente lê o WhatsApp o tempo inteiro, tá? As pessoas mandam coisas, você lê. Agora, tem gente que lê bem e tem gente que lê mal. O que seria ler bem e o que seria ler mal? Ler bem seria demorar a dar um julgamento, seria analisar primeiro, averiguar, perguntar. A gente é lento em dar um retorno. Isso é ler bem. Pensa muito e fala pouco, né? Ler mal é aquela pessoa que bate o olho, mal leu uma frase, o enunciado do WhatsApp, nem leu direito, já julga, já sai crucificando certas pessoas, já sai dizendo certas verdades absolutas. Ela nem olhou a profundidade do que está escrito e já julgou. É o que lê mal, interpreta pouco. Então, meus queridos, essa disciplina aqui ela é fundamental enquanto um agente social. Ler bem, ou seja, pensar bastante, ler muito e falar pouco. Ler bem e ler bastante significa sucesso profissional. Ler bem não é só cultura, não é só... eu comprei um livro ali da Cecília Meirelles, quando dá um tempinho eu leio. Não é dessa leitura de férias que eu estou falando. Eu estou dizendo que para a pessoa passar em concurso, ser promovido no emprego, lidar com problemas complexos, por exemplo, educação dos filhos, um parente, alguma coisa assim, a gente precisa de ideias. E quem nos dá ideias são os livros, é o ler, tá? Tendo dito isso, vocês veem que eu fiz uma introdução sobre o aspecto social da leitura, tá, gente? O ler enquanto uma gasolina essencial da humanidade, tá? Tá tranquilo até aqui? Posso evoluir? Vocês vão dando feedback, interrompa quando quiser, tá, gente? Aí a gente passa por uma segunda questão. Então, primeira questão que eu apresentei aqui é que a leitura, ela facilita o nosso sucesso profissional. Ela não garante um sucesso, mas ela facilita bastante, tá? A gente, vamos dizer assim, galgar passos no sucesso, no trabalho, com pessoas, né? É tão interessante que tem gente que é tão perspicaz, essa palavra é difícil, né? Perspicaz, é esperto, tão esperto, que o ler exercita tanto o nosso cérebro que diante de situações que você fala assim, meu Deus, não tem nada o que fazer, você acha uma saída. Ainda assim, você consegue achar uma saída e reverter o jogo. O jogo estava perdido. Você fala, não, agora já era, né? Mas a leitura te dá ideias, uma forma de colocar, de mostrar, de pegar uma coisa fina e dar ênfase ali, e vira o jogo, né? Então, pessoas que leem, pessoal, têm facilidade de sucesso. Não tem garantia de sucesso, não. Isso aqui não é um curso de coaching, tá, gente? Quem lê não tem garantia de sucesso, mas tem facilidade de sucesso, tá? Esse é um ponto. Por isso é importante o estudo de literatura hoje, tá? Eu até diria que interessa menos aquela leitura cultural, a leitura de férias, que é gostosa também, mas, sobretudo, é importante a gente pensar no hábito de leitura que me faz ter protagonismo na sociedade. Em meu favor, protagonismo em meu favor, no seu favor, tá? Se defender. Porque estar em sociedade, pessoal, é estar numa novela mexicana, tá, gente? Estar em sociedade é lidar com intriga, é lidar com inveja, é lidar com sedução, é lidar com muita mentira a seu respeito, é você querer começar a brilhar e um tanto de gente incomodar com o seu brilho, começar a inventar coisas de você. E como que a gente sai desse ninho de cobra? Por ideias, né? Por criatividade.
tá? E isso é a leitura que nos ajuda. Você lê um exemplo de uma pessoa que... Você compra um livro e vê uma pessoa que passou por situações semelhantes, em família, em trabalho, né? E os livros vão nos formando, vão nos instruindo. A gente tem muitos livros que vão nos instruindo a nossa vida. E a gente consegue lidar com essa sociedade invejosa, tá? A gente precisa de ideias para lidar com essa sociedade invejosa, que não suporta o seu sucesso, o seu brilho. Os livros nos ensinam, nos dão essa formação. Vários livros, vários romances, vários contos, várias poesias nos dão ideias para lidar com pessoas que invejam, que mentem, que têm ódio de você, que não quer te ver crescer, tá? Então, vamos dizer, ser feliz incomoda pessoas. Mas só ser feliz não basta. A gente tem que ler e se instruir para garantir a nossa felicidade, para que ela seja perene, para não deixar essas pessoas apagarem nosso brilho, né? Soprar nossa velhinha. Então, a literatura tem essa inserção social, tá, gente? Tranquilo até aqui, pessoal? Eu vou falando, tá, gente? Se vocês não entenderem, pergunte, tá bom? Se não concordarem, pergunte também, vocês podem discordar, pode apresentar um exemplo. Se lembrar de alguma coisa, me diga, é importante se você se lembrar, tá? Agora eu entro num segundo ponto. Uma questão que no Brasil é delicada, eu estou falando do país brasileiro, tá? O país brasileiro tem uma cultura de leitura muito fraca. O brasileiro tem pouca leitura, tá? Vocês acham que a gente fica mais tempo no celular ou mais tempo diante de um livro? Né? Veja que essa resposta é de fácil, essa pergunta é de fácil resposta. As pessoas têm, vamos dizer assim, hábitos vários que não o livro. O livro é um hábito que fica lá atrás, mas o livro era um hábito que precisava estar na frente, porque é ele que me facilita o meu sucesso. É ele que me ajuda a lidar com o invejoso, é ele que me ajuda a me dar ideias criativas no meu trabalho, para eu não surtar, né? Mas, de fato, a cultura brasileira não é leitora. O brasileiro lê pouco. Esse é um problema, tá, gente? A gente vai falar disso nessa aula. Não vamos resolver esse problema, porque talvez ele seja insolúvel, mas a gente vai ter que criar culturas, contraculturas, microculturas no meu lugarzinho, para que eu aumente o hábito de leitura. Né? Exatamente, Marina. Um país que lê pouco, fala mal e escreve mal. E como a gente né? A gente vai ver comentários, né, gente? Você vê comentários na internet, você fala, Senhor, né? A pessoa não sabe nem o que ela está falando, assim, já está julgando, né? Então a gente perde em qualidade. Assuntos complexos, as pessoas que não leem, elas já saem com muita raiva. É muita raiva e pouco pensamento. É muita raiva e quase nada de interpretação, né? Então, a gente está diante de um país que lê pouco. Por que estou dizendo isso? Isso são índices antigos, né? Júlio que está falando não, tá? Por exemplo, perto de nós aqui mesmo, a gente tem a Argentina, que é um país muito mais leitor que nós, que tem muitas bancas de jornal, que a gente pega livros usados e põe na porta para as pessoas levarem, né? Tem toda uma cultura de ler mesmo. E o Brasil não tem esse hábito de ler, né? Então, talvez a palavra-chave da aula de hoje, vou escrever no chat, é o hábito de ler. Tá? Aí eu pergunto para vocês, podem responder se quiser, ou se não, só pensem sobre. Você tem o hábito de ler? Aí, é uma pergunta provocativa no bom sentido, tá, gente? É uma pergunta que provoca na melhor das intenções, de te fazer um ser melhor, alguém melhor na sua inserção social, no local onde você vive. É uma pergunta que vai dar significado profundo à sua história. Se você lê, você enxerga melhor, né? Quem lê, enxerga melhor. Enxerga melhor, tipo, tem visão, interpreta, acha mais saídas, não se apavora fácil,
né? Essas questões, essa formação de sabedoria vem de leitura. A sabedoria não é uma coisa que cai magicamente do céu. Da onde vem a sabedoria? Né? A sabedoria vem da leitura. Pense em alguém que é sábio. Alguém que na imaginação aí, você conheceu, ou na história também, alguém que é sábio. Essa pessoa leu bastante, tá? Ela não deixou de viver porque ela leu, mas ela viveu e leu, e viveu bem porque ela leu bem, né? Então, o hábito é uma coisa que nós vamos ter que construir em nós, tá? Eu fiz essa pergunta, quem tem o hábito de leitura? Eu sei que a nossa sociedade hoje não tira o nosso tempo para tudo, né, gente? A gente trabalha quase que beirando 24 horas por dia, né? Sim, é possível, viu, Paulo, a leitura de quem é surdo, né? É possível, né? Vocês vão até ver isso em outras disciplinas nesse curso, né? A leitura ela é totalmente possível, existem materiais, é uma realidade, tá? Mas estou falando de forma geral. A construção do hábito de leitura deve ser uma prioridade nos nossos afazeres diários, tá? Estou falando com os 40, as pessoas que estão aqui hoje, 44, né? Então, a gente vai ter que construir esse hábito de leitura. Como que a gente constrói um hábito de leitura, gente? Quem me dá ideias? O que eu faço para ler mais e ler melhor, aprender a interpretar, né? Existem muitas dicas, tá, gente? Alguém quer dar alguma dica? Sim? Se lembra? Eu quero essa fórmula para fazer os adolescentes entenderem isso. Misericórdia. Pois é. Ei, os adolescentes, hein, gente? É complicado, só ficam no celular, só vem em streaming, Netflix. É complicado, né? Julgam muito rápido, próprio da idade deles, eu também já fui assim, nós também, né? Mas a gente tem que buscar caminhos para incentivar a leitura, para eles baterem menos a cabeça no poste, né, gente? Eu dou umas paradas que eu tô lendo o chat de vocês aqui, ó. Sim. Boa noite, Júlio. Boa noite. O que funcionou para mim, Hum. para iniciar esse hábito de leitura, até bem nova, inclusive, foi começar com textos pequenos. Comecei a ler na biblioteca da escola, na quinta série. Antes disso, já tinha um pequeno hábito, mas isso se aprofundou na quinta série. Comecei lendo Asterix e Obelix. Tinha imagem, eram livros pequenos e eu gostava das histórias. Minha filha começou a ler com os gibis da Turma da Mônica. E aí tem adaptação, né, de vários livros que viram filmes, a exemplo do romance Crepúsculo. Ela gosta do filme, e com isso teve o interesse de pegar o livro para ler. Então, acho que, no início, textos menores e textos voltados para algo que você já tenha um interesse naquilo ali. Hoje, falando por mim, se eu for pegar um livro de qualquer matéria de exatas, por exemplo, né, para poder ler, além de não entender, eu vou ficar ali entediada e vou encerrar minha leitura muito brevemente. Agora, se eu pegar um livro, seja um livro de literatura, que tenha ali um tema que eu gosto, seja até um próprio livro didático, né, voltado ali para alguma disciplina, seja do meu primeiro curso de formação, ou seja que um livro que me atraia, que me interesse, eu vou consumir ele muito mais rápido do que algo que eu não domino, não gosto e não tenho interesse. Então, eu acho que os primeiros passos, o início da leitura, ele é muito importante. E acho que ninguém começa lendo 1000 páginas, 2000 páginas. A gente começa lendo um textinho ali no jornal, uma matéria numa revista, hoje com a era digital, né, que seja um texto em alguma rede social. Acho que o start aí, né, o início é pegar coisas que você já tem familiaridade e pequenas coisas, e aumentando esse volume com o passar, né, do tempo mesmo. Perfeito, Kênia. É a Kênia que está falando, né, gente? Que está aqui assim, ó.
Isso, eu mesma. Ok, Kênia. Você é professora, né, Kênia? Fala como professora, assim, ó. Já tem as dicas. Na verdade, não, eu sou uma leitora assídua Ah, somente. olha aí. O meu Bom, trabalho me exige muita leitura. A minha primeira formação é em direito. Então, eu realmente precisei ler bastante, mas não foi algo que não foi uma dificuldade dentro do curso, porque eu já tinha esse hábito de leitura, apesar, né? É muito diferente pegar um livro de doutrina e pegar um livro de literatura, mas a leitura em ah, si, ela é mais fluida quando a gente tem esse contato quase que diário ali, né, com os textos, seja no isso. âmbito pessoal ou no profissional. Exato, é isso mesmo, porque o professor, o que ele faz o tempo todo? Ele fica buscando meios de incentivar as pessoas a lerem, né? Então a gente vai atrás para ideias e tal. E foi bem bacana a fala da Kênia, pessoal, porque nesse contexto que eu estou falando, né? Nesse desafio, poxa, o Brasil é de pouco leitor, né? É muita postagem Instagram e Facebook, de muita gente julgando, muita gente sendo superficial, muita gente interpretando pouquíssimo, quase não existe interpretação, né? Então eu tenho que ter dicas para construir uma sociedade leitora, que é um desafio brasileiro, tá, gente? Eu sei que vocês têm um tanto de desafio, o Brasil tem vários desafios, né? Mas um desafio fundamental e premente da nação é construir uma sociedade leitora. Por quê? Porque se eu construir uma sociedade leitora, automaticamente a gente briga menos, a gente se torna mais solucionantes de problemas, né? A gente enxerga mais e mais longe, a gente consegue sofrer menos e é mais criativo em lidar com problemas. Então, uma coisa sana um tanto de coisas, tá? A construção de uma sociedade leitora transformaria a nossa vida, pessoal, no sentido de dar saídas, de tornar a vida até mais fácil. Como é que Né? tá A aqui? vida Dá para seria minha mais fácil. Por que a vida pega com seria a mais fácil? Porque a gente mão. sofreria menos com problemas que a gente não vê solução, né? Então, isso que o Júlio está falando aqui de forma bem oralizada com vocês, os sociólogos falam, os filósofos falam, a área todas as áreas vão defender isso. Parece que isso é um ponto pacífico já, né? De todas as áreas e de todas as, vamos dizer assim, várias vertentes ideológicas. Quem lê enxerga mais e lida melhor com o mundo. Então, é uma coisa que não é só livrinho de férias, não, gente, tá? A gente precisa, nesse curso de letras, se engajar mesmo, sabe? Se engajar na construção de uma sociedade leitora. Não basta só eu ler, eu tenho que me policiar para ler, para me formar, para eu ser melhor, para eu enxergar melhor, para tudo, para melhorar a minha vida, mas eu tenho que ajudar as pessoas a lerem mais. Então, essa pergunta vai para o curso inteiro. O que eu vou fazer para as pessoas lerem mais? Elas precisam ler mais. Vocês conhecem uma outra pessoa que a solução do problema dela está na frente dela, gente? Está assim, ó, nossa, está na frente dela a solução do problema, mas você não pode falar para a pessoa, né? Ela não vai entender. Mas você está vendo, meu, a solução é simples, cara. Faz isso aqui, né? Faz aquilo ali. E a pessoa não enxerga a solução, mesmo a solução estando na face dela, assim, ó, né? Então as pessoas começam a ler livros interessantes de pessoas interessantes e começam a pensar melhor, a interpretar melhor, a entender melhor, até menos preconceito com pessoas no mundo. Aí a solução aparece fácil, sabe? A solução vem quase que automática, porque você lê mais, você vai ficando mais sábio, né? E as soluções vão aparecendo. Então, temos dois pontos interessantes. Um, é engajar-me na construção de uma sociedade leitora. Não é fácil, não, gente. E vale tudo, viu? Clube do livro, vale se entrar reservar uma hora do dia para ler, abrir um canal nas redes sociais para falar de um livro, um livrinho que você leu. Ah, não tem tempo de ler, Júlio. Vale tudo. Vale revista em quadrinho, vale poema. Começa a ler poema e falar de poema.
Tantos poemas inteligentíssimos a gente tem, que ajuda a enxergar o mundo de uma forma que você não tinha pensado ainda, né, gente? Cada poema maravilhoso, cada conto só tem 3 páginas, que é fundamental, né? Então, é importante, ao adentrar um curso de letras, saber que a leitura facilita o sucesso do mundo. E, sabendo que o Brasil é uma comunidade não leitora, eu tenho um compromisso de engajar-me na construção de uma sociedade leitora, tá? No meu pequeno, no meu lado, eu não preciso ser vereador para ajudar as pessoas a serem leitoras, eu não preciso ser deputado, presidente, não, é no seu lugar, no seu canto, com a sua vida, você vai fomentar a leitura ali, na sua vida, que é importante, tá? Não são só as pessoas com cargos políticos que têm importância ativa na sociedade, não. Você tem, uma dona de casa tem, uma faxineira tem, um mecânico tem, tá? Um mero professor ou professora tem, um advogado tem. A construção de uma cultura leitora é uma tarefa de todo mundo, tá? Por que a gente tem a festa de São João? Não é uma pessoa só que abraça aquilo, é um grupo grande de pessoas que vão aderindo. Então, se a gente tiver grupos cada vez maiores que vão aderindo à prática de leitura, a gente cria essa cultura, né? Pô, o que você está fazendo? A TV está desligada, o celular está desligado. Estou lendo. Ah, porque você está triste? Não. Porque é um hábito bom, porque vai me fazer melhor, vai fazer o mundo melhor, né? Não é porque você está triste que você vai ler, né? Ah, seu celular estragou, é por isso que você está lendo? Não. Eu estou lendo porque a leitura vai me tornar mais sábio e eu vou ter mais facilidades na vida, né? Então, é essa cultura que a gente tem que criar, sobretudo nos adolescentes, igual vocês bem comentaram aí, né, gente? Ô, Joyce, você escreveu aqui qual livro profissional de letras deve ler? Teria alguma... Eu tenho muita coisa para indicar para vocês, gente. Meu celular está numa pilha de livros aqui, mas eu só estou fazendo essa introdução antes para a gente entender. Eu não quero fazer dessa aula uma lista de livros. Eu quero explicar e deixar muito claro a importância política, a importância social de uma comunidade leitora. Quem lê muda o mundo de várias formas, porque enxerga melhor e sabe falar melhor, interpreta melhor, né? E quem não lê, pessoal, aquela pessoa que não lê, infelizmente, ela está fadada a ser mandada, a ser enganada. Quem não lê vai ser enganado a vida inteira. É ou não é verdade, gente? Porque ela tem pouca visão. Então, você chega com um papinho lá e você engana a pessoa. Ela não é de leitura, né? Aí as pessoas começam a ser exploradas. Por que elas são exploradas? Porque elas têm pouca visão, pouca interpretação, não leem, não sabem que estão inseridas em um jogo de opressão. Tem alguém manipulando elas, você não sabe que você está sendo manipulada. Como que você vai descobrir que você está sendo manipulado? Né? Porque você vai ler certos livros, ver certas coisas e vai entender, nossa, realmente, né? Existem assim, é igual naquele livro lá que eu li, é igual naquele conto que eu vi, assim e tal. A gente vai aprendendo com os livros. Os livros nos ensinam, os livros são os melhores professores, tá? De repente, você não vai ser mais enganada. Você percebe quem está te manipulando. Quem vai ensinar isso são vários livros, várias histórias que a gente vai assimilando na vida. E isso, a leitura desenvolve o senso crítico. Excelente, Fernando, é bem isso mesmo. Né? Então, número 1, a gente vai se engajar na construção, engajar-se na construção de uma sociedade leitora. Tá? Para isso, eu devo ler. É o número 2. Para me construir, engajar-me na construção de uma sociedade que lê, eu tenho que ler. Então, eu preciso ler. Não é que você é obrigado, não é por causa deste curso, não é por causa desta disciplina, não. É uma coisa que vai te fazer melhor, vai enxergar melhor e ter mais força, te dar mais força de atuação na sociedade. Por quê? Como que eu tenho mais força de atuação? É quem grita mais tem mais força na sociedade? Não. Gritar se manifesta uma emoção, né? Mas quem lê mais tem mais ideias, é mais criativo.
Você consegue ler, inclusive, pessoas para saber como lidar nessa situação, que está todo mundo contra mim. Como lidar nessa situação, que eu tenho que convencer alguém de alguma coisa. Como lidar nessa situação, que tem um tanto de gente que não vê a solução, mas eu estou vendo. Como que eu ajudo esse grupo de pessoas que não veem, que veem pouco? Né? A leitura vai me dar caminhos. Então, a gente lê por esses propósitos, tá, gente? Pelo sucesso da sua vida. Por isso que você vai ler. Tá? Acredito que essa primeira parte da aula tá clara, né, gente? Esse papel social da leitura. Tá claro, gente? Consegui explicar, falar sobre. Porque agora eu entro numa segunda parte da aula. A primeira foi isso, né? O papel social da leitura. Tá? Repito, a gente não lê quando tira férias, não lê quando quer dar risada, não lê quando quer relaxar, não. A gente lê porque a leitura me transforma de uma maneira que eu vou acabar transformando a sociedade também, né? É um papel bem social e político da leitura em mim. Não depende de um presidente nem de um senador, não, depende de mim, é individual o hábito da leitura. Tudo bem, né, gente? Tendo feito essa primeira parte, eu passo para uma segunda parte que é mais teórica, tá? A Diane está dizendo aqui que vai acontecer em maio em Belo Horizonte a Bienal Mineira do Livro. Ah, que legal! Maravilha! Isso é muito bom, né? Como é bom a gente ir lá. Ah, gente, é tão bom ter uma fila de livros e nunca vencer essa fila, né? Vocês têm fila de livros também? Tipo assim, uns 5 para ler. Com muito custo, você chega no número 2, aí a fila aumenta para 10 livros. Isso é maravilhoso. Só mostra que você é uma pessoa que quer crescer, né? A minha lista de... Esses dias, pessoal, eu li um livro de George Orwell, de 1984, eu comprei o livro havia uns 4 anos. O livro estava guardado ali. Aí eu li agora, nessas férias. 4 anos na fila de espera. Aí depois eu fui roubado, gente. Eu fui assaltado, o cara levou o livro. Eu ainda tive que comprar o livro de novo para terminar de ler, é mole. Aí eu comprei um livro de novo, mas sensacional, valeu a pena. Que livro espetacular, né? Mas é isso, né? A gente vai se tornando mais qualitativo, você vai sendo uma pessoa de qualidade. O que é alguém de qualidade? Você não contenta mais só com o Instagram, não basta. Você quer mais, você quer coisa de qualidade, né? Quem come uma culinária boa, nunca mais quer comer uma culinária mediana. Então, quando você vai para a literatura, é tão bom a literatura e te muda tanto, que você nunca mais quer ir para aquelas coisinhas superficiais e rasas do Instagram. Você quer aquilo de qualidade de novo, que só o livro tem, né? Então a gente parte para a segunda fase, e para ir para a segunda fase eu vou compartilhar aqui. Isso, é nisso que eu vou chegar, ó, a leitura de artigos científicos. Eu vou chegar nesse material teórico, mas eu já vou adiantar a pergunta do Hudson aqui, já vou responder, tá? O Hudson pergunta assim, e a leitura de artigos científicos? Veja, pessoal, existe uma palavra na literatura que se chama gêneros. Existem vários gêneros de leitura. O que são gêneros? Por exemplo, a história em quadrinho, Turma da Mônica, é um gênero. É ruim porque tem desenhos e é feito de forma infantil? Não, é um gênero. Aquilo é um gênero. É para ser daquele jeito. O poema é um outro gênero, tá? O poema de Camões, né? É um outro gênero. Aqueles poemas metrificados, amor, é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Né? Isso é o amor, explicando de uma forma uau essas palavras. É um gênero truncado, selecionando palavras. E um livrão grossão, assim, ó, igual Harry Potter, igual Jane Austen, também é um outro gênero, é o gênero romance. E logo, respondendo a pergunta do Hudson, um artigo científico é um gênero muito necessário na atualidade. Por que eu estou usando óculos hoje? Por causa de artigos científicos que fizeram pesquisa sobre ótica, tá? Por que estamos falando a quilômetros de distância um do outro hoje? Por causa de artigos científicos, porque a ciência,
ela começa no laboratório, mas ela só está pronta quando ela vai para o texto, quando ela vai para o artigo científico. Aí a comunidade científica, os cientistas vão ler, tá vendo? Tem que ler. Os cientistas leem e avançam aquilo que foi feito no laboratório, escreve outro artigo, né? E vão aprimorando. Então, a gente só está usando calça jeans hoje porque alguém escreveu sobre isso, né? Fez pesquisa e publicou um artigo científico. Né? Então, existem vários gêneros, várias formas de se escrever e de se ler. História em quadrinho, poesia, conto. A gente vai ver isso agora de uma forma mais teórica. Eu vou começar a teorizar a literatura. Tranquilo? Alguém tem mais alguma pergunta inicial, gente? Bora lá, então. Aqui. Vai aparecer. Apareceu aí para vocês, gente? Sim, apareceu. Ok. Eu não vou ler os slides, não. Eu vou comentar sobre eles. Esses slides já estão postados lá. Eu sei que vocês estão sem acesso por algum motivo, mas vamos descobrir. Vocês vão ter acesso rápido e podem aprofundar depois, né? Pode imprimir, se quiser, pôr no celular para ler pormenorizadamente, tá? Mas, a princípio, pessoal, a disciplina chama Introdução aos Estudos Literários. Então, a gente pergunta, o que é literatura? A gente chama de literatura. É difícil definir, tá, gente? E eu não sei se alguém já conseguiu dar uma definição perfeita para o que é literatura. Eu acho que não. Mas é mais ou menos isso que eu vou falar, que os literatos falam, né? Literatura é um conjunto de manifestações que é tão bom, mas é tão bom que não morre mais. Né? Você pega Shakespeare, Romeu e Julieta. Cara, aquele livro foi escrito há tanto tempo atrás, não existia nem celular, não existia nada assim, né? A tecnologia muito baixa, as pessoas morriam com média com 30 anos de idade, muito frio, muita fome, não tinha automóvel, mas aquilo é tão forte e é tão bom que não morre mais, torna-se imortal. Porque tem coisas, meus queridos e minhas queridas, que não depende do nosso tempo, do nosso ano, da nossa data. Ela é tão forte que ela fica eternamente, né? Então, você pega Romeu e Julieta, cara, Romeu e Julieta é uma história espetacular, né? De duas pessoas que tinham um amor e um ambiente tão adverso, né? E eles tiveram que morrer para fazer as duas famílias voltarem a ter amizade. Foi o preço de terminar uma guerra entre famílias foi a morte de um casal que teve que namorar escondido, teve que casar escondido. Então, o preço da paz, toda paz tem um preço. Isso se repete ao longo da história, não repete? Toda paz tem a paz não vem assim assinando um papel, né? Parece que pessoas têm que morrer para ter paz. Esse é um dos ensinos do Romeu e Julieta, né? Então, a literatura é isso, é alguma coisa que é tão bom, uma manifestação que é tão boa, que é imortal. Daqui 1000 anos, alguém vai ler Romeu e Julieta e vai falar, uau, que é isso, que espetáculo, né? Porque é uma coisa que não morre, é atual, sempre vai ser atual. Vocês conseguem dar outros exemplos assim? A gente tem muitos, de vários gêneros, né, gente? Então, eu vou avançando aqui, tá? Então, uma obra literária, quando diz obra, você entende livros, poemas, alguma coisa escrito, né? Que a pessoa pode ler. Uma obra literária, ela pode ser simplesmente uma coisa o que o Júlio chama de leitura de praia, né? Você vai para a praia, compra o livro, que tecnicamente se chama instrumento de fuga da realidade, tá? São aquelas que você lê e você embarca num navio pirata, numa coisa de herói, é uma coisa muito ficcional, né? Pode ser alguma coisa de arte, pela arte, que você vai ler, você lê um poema, você não entende nada do poema, mas você acha bonito. Isso é arte pela arte, você está olhando só pela beleza das palavras bem colocadas, né?
É o exemplo que eu dei, né? Da definição do Camões de amor. Amor é ferida que dói e não se sente. É dor que desatina sem doer. É um descontentamento descontente. Você não entendeu nada, mas é bonito. As palavras são gostosas de ouvir. Isso é arte pela arte. Você está ali para ver, mesmo sem entender, é bonito, né? É quando o cara escuta uma música em inglês e não entende nada de inglês, mas acha bonito. Está cantando, está repetindo. É a arte pela arte, tá? E o número 3, que foi a introdução da minha aula, uma literatura engajada. Quer dizer, a gente vai ler para transformar o mundo mesmo, para os adolescentes deixarem de levar tanto prejuízo, né? Para a gente ser mais, vamos dizer assim, melhorar o mundo e facilitar a nossa própria vida, porque a gente se engaja. Isso é a literatura engajada, é o número 3, tá? Comprometido com ideias políticas e religiosas e tal. Aí eu passo a dizer para vocês das funções da literatura, tá, gente? O que é função? Função é tipo uma chave de fenda, ela tem uma função, ela é um instrumento para arrumar alguma coisa, tá? É a mesma coisa. A literatura pode ser um instrumento para arrumar alguma coisa, tá bom? Por exemplo, a literatura tem uma função lúdica. Lúdica é uma palavra do latim que significa brincar. Tá? Então, às vezes, a literatura tem uma função só do prazer, só para divertir. Você pega um poema lá de Bocage, por exemplo, alguns poemas que servem só para fazer uma brincadeirinha, né? Essas funções, por vezes, elas se misturam, tá, gente? Elas não são isoladas, não. Vou explicar melhor. O exemplo aqui está Vinícius de Moraes. Ó. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Tá? Depois vocês vão ler isso aqui umas 10 vezes e vão entender que ele está falando uma coisa interessante aqui. Né? Mas é uma brincadeirinha. Essa é a função lúdica, quando você usa a literatura para fazer alguém rir, para fazer alguém se emocionar, alguma coisa mais leve, né? Lúdica do brincar, né? Alguma coisa ligada ao prazer, para se divertir. A literatura pode ter também um papel sintonizador, uma função sintonizadora, tá? Que significa, como é que eu explico assim? Liga, é uma questão histórica, liga um grupo de uma certa história a outro grupo de uma certa história, coloca eles em sintonia, tá? Seria se alguém escrevesse um livro hoje sobre a realidade americana com a eleição do Trump e a realidade brasileira. Então, é uma função sintonizadora, está tentando sintonizar, aproximar, comparar dois grupos separados pela geografia, etc. Né? Olha lá, o exemplozinho é o do Oswald de Andrade. Ó. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Então, aqui você vê que uma questão crítica, está criticando o que fizeram com o indígena, né? Chegaram aqui matando e escravizando indígenas, mas é sintonizadora porque sintoniza dois grupos, o indígena e o português, né? E também esse aqui tem um papel lúdico também, que faz rir, né? Alguma coisa de comédia, que seria essa primeira lúdica aqui. É um pouco de teoria, tá, gente? Eu vou falar isso porque fica gravado. Um dia você precisa, assim, se aprofundar, tá aqui, né? A literatura também tem uma função paradigmática, tá? Cujo objetivo é convencer, ensinar, denunciar. Tá? É uma literatura engajada. Ela é a introdução da minha aula mesmo, tá? A questão do engajamento mesmo, né? Da construção de uma sociedade
que lê, que faz críticas. O exemplo é do Drummond. Provisoriamente, não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Opa, aí você vê assim, nossa, já começou assim, não vamos cantar o amor é uma coisa cantada sempre, né? Pelos poetas, os músicos, os artistas. Então, Drummond fala, não, hoje a gente não vai cantar o amor, não. Ele vai ficar esperando. O amor está refugiado, ele está escondendo abaixo dos subterrâneos. Então, vamos cantar o medo. Olha o que o Drummond fala, a gente vai cantar hoje não é o amor, não, é o medo. O medo que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo. Nosso pai e nosso companheiro. Então, vocês vejam que essa literatura aqui, ela tem uma função engajada, de fazer uma crítica social, né? Parece que o povo tem mais medo do que amor hoje em dia. O que dita a vida das pessoas é o medo, não é o amor. O amor dá coragem, dá iniciativa, dá atitude. O medo te faz esconder, te faz ser egoísta, né? Enfim, Drummond trabalha isso. É uma função engajada, paradigmática, também dita paradigmática. Tá? E também, às vezes, a literatura tem uma função cognitiva. Essa é uma palavra interessante. Cognitiva significa alguma coisa cerebral, dentro da sua cabeça, seu cérebro trabalhando. Por exemplo, como que você aprende palavras novas? Lendo, né, gente? Você vai lendo um livro medianamente difícil ou muito difícil, seu cérebro olha aquilo e fala, nossa, eu não conheço essas palavras não, né? Eu conheço brother, e aí, mano, tipo assim, tá ligado? Isso eu conheço, o cérebro conhece. Agora aparece imbricamento, né? Aparecem umas coisas assim, umas palavras evoluídas, sofisticadas, seu cérebro fala assim, peraí. Aí você começa a aprender. Sem perceber, você aprende. Ao ler uma coisa difícil, você não percebe, mas o seu cérebro está captando coisas novas que era difícil, né? E de repente, um belo dia você abre a boca para falar ou vai digitar, saem umas palavras assim, nossa, eu sei essa palavra, eu nem sabia que eu sei, né? Porque seu cérebro aprendeu. É cognitivo. É um processo cerebral, um processo cognitivo, tá? Existe também na literatura uma função catártica. Palavra assim, que já é uma palavra difícil, né? Que significa um desabafo. Às vezes você escreve para desabafar. Vocês já escreveram para desabafar, gente? Então vocês já fizeram literatura catártica, tá? Tem gente que... Hoje é muito comum as pessoas se desabafarem no stories do Instagram. Elas fazem uns palavras, escrevem umas coisas. Pronto, desabafei, falei o que eu tinha para falar, né? As pessoas fazem isso em forma de poema, uma coisa mais bonita que um simples post, né? Então, é uma literatura catártica, um desabafo. Vamos ver o desabafo do Chico Buarque aqui. Então, diz o Chico Buarque. Quando você me deixou, ele está desabafando, é uma literatura catártica, desabafo. Quando você me deixou, meu bem me disse para ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Ok? Parece que, como diz no popular, assim, alguém terminou com essa mulher, né? Terminou, tchau, não quero mais você não. E a poesia é um desabafo, né? É um desabafo aqui dela, escrita pelo Chico Buarque. A gente tem excelentes literaturas catárticas, tá, gente? De desabafo. Tem autor que é muito bom nisso, tem autor que é sensacional. Viu? A gente tem a função literária de libertadora do eu, tá? Que é alguma coisa muito sua, muito particular sua. E pode ser uma coisa muito doida, tá, gente? Pode ser um mundo muito louco na tua cabeça, porque é muito seu. Às vezes não faz sentido para mim, para o Júlio, mas faz para você, é seu. Isso é a literatura libertadora do eu.
É uma coisa sua. Talvez a única pessoa que vai entender profundamente é você, porque é uma coisa, você tirou alguma coisa lá da sua profundidade e escreveu, né? Tem gente que faz isso, até como um exercício de ficar escrevendo sobre si, né? Então existe essa função literária também, libertar você. Aí de repente você escreve e fala, nossa, uau, eu escrevi isso, eu não sabia que eu era assim. Aí você se revelou para você mesmo, você libertou você mesmo, libertou o eu. É a função libertadora do eu, né? Então vamos ler aqui Augusto dos Anjos, né? Vês, esse aqui é famoso, né? Vocês conhecem esse poema? Esse poema é maravilhoso, gente. Augusto dos Anjos é espetacular. Né? Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera, somente a ingratidão essa pantera, foi tua companheira inseparável. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras. Sente inevitável necessidade de também ser fera. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Você vê que o cara tá assim, bem agressivo, ele choca o leitor, né? Ele libertou. O Augusto dos Anjos é isso. E às vezes a literatura libertadora do eu, liberadora do eu, né? Ela tem essa função agressiva, né? De chocar o leitor. Parece que é alguém que é muito agressivo, assim, pessimista. Mas é um poema famoso, literário porque é imortal, imortal porque é literário. É uma coisa que daqui 1000 anos alguém vai ler, pô, tem hora que a gente se sente assim, né? Se alguém chega com você, você tá ruinzinho, você tá malzinho, aí Augusto dos Anjos fala, não, apedreja essa mão que tá te fazendo carinho. Escarra nessa boca que quer te beijar, né? Tipo assim, ninguém gosta de ninguém, né? Júlia é muito pessimista. A questão não é ser ético, tá, pessoal? A gente não escreve coisas só éticas. Vamos ser pessoas boas, vamos pagar nossas contas, né? Vamos tratar o vizinho bem. Não. Às vezes você tem que escrever o que está lá dentro, que a sociedade não deixa você gritar, né? E de repente você grita. Em forma de poema, né? No caso, o Augusto dos Anjos gritou em forma de poema, saiu isso. É um desabafo dele, né? Ele libertou a si mesmo. Como é seu nome? Seguimos, tá, gente? Mamãe ou Maria? Ô, queridos, desliga o microfone, tem alguém com o microfone ligado. Aí, obrigado. Bom, tranquilo até aqui, gente? Posso evoluir? Eu estou falando algumas coisas teóricas agora, tá, gente? E uma linguagem que eu escolhi para esse momento de primeira aula de introdução ser bem acessível e menos técnico. Então, eu estou sendo menos técnico, sem perder o rigor da epistemologia, dos nomes e tudo, né? Da teoria. Mas vamos lá, um texto literário ele pode ser prosa, poesia, estilo individual ou estilo de época. Tá? Poesia vocês conhecem, tá, gente? Basta é uma coisa ligada ao tamanho também, não é só rimas, não, porque Carlos Drummond de Andrade às vezes não faz rima. Se tem rima, é poema? É. Mas se não tem rima, mas é pequenininho e tem um teminha, também é um poema, tá? Também é poesia. Então, o texto literário pode ser poesia, tá? Ele pode ser em prosa. O que é prosa? Linhas corridas. Eu vou escrevendo, assim. Hoje em dia a gente dá nome de prosa, dá nome de redação, de um texto, contar um caos, mas está escrito em prosa, ou seja, você está redigindo livremente, corridamente, sem ter obrigação de rimar, sem ter obrigação de pular linhas, né? Existe o estilo individual, que é o estilo próprio de algum autor. Por exemplo, Guimarães Rosa, ele inventava palavras, ele inventa, né? Guimarães Rosa, por exemplo, ele falou assim, havia num banco de uma praça velhos que velhavam. Não existe a palavra velhar,
velhar não é verbo, mas ele fala que tinha velhos que velhavam. Velhos que velhavam, ele inventou. É o estilo dele, né? O estilo dele, muito bacana. Então, ele inventa a palavra o tempo todo. É um estilo individual. Eu tenho um estilo individual e vocês têm um estilo individual também. Só não sei se você já descobriu que você tem um estilo. Tá? Mas quando a gente escreve bastante, você vai percebendo que você tem um estilo. E se eu, o professor de vocês, começo a ler vocês com frequência, mesmo sem um nome, eu vou saber quem está escrevendo isso aqui. Ah, isso aqui foi fulano que escreveu, porque eu reconheço o estilo dele. Às vezes seu estilo é tentar repetir algumas explicações, às vezes seu estilo é dar exemplo, às vezes seu estilo é uma pegada meio social. O Júlio tem, enquanto estilo, uma insistência em pegada social. Então, sempre eu vou falar da sociedade. Eu nunca vou ficar só na beleza do poema. Eu sempre vou para o social. É meu estilo, né? E tem estilo de época também, meus queridos, que são obras, aquilo que vocês veem, por exemplo, em determinada época, que tem determinado estilo, né? Jane Austen faz isso, aqueles romances de época, tá? Que tem aquela ambiência de Londres, casarões, pessoas com aquela roupa característica, né? Cartola e tal. Então, existe esse estilo de época. O que Machado de Assis fazia também, né? Recorrendo à época histórica do Rio de Janeiro. A gente conhece o Rio de Janeiro há alguns séculos atrás só por conta do Machado de Assis. Eu não tinha internet, eu não tinha filme suficiente, mas o Machado de Assis descrevia detalhadamente como que era uma rua carioca, né? Até o cachorrinho passando, até as pedrinhas da rua ele punha assim. Então, ler Machado de Assis é adentrar aquela época. Você fala, nossa, era assim, né? A senhora ficava ali, o cara chegava de serviço aqui, a criança aqui, com tal roupa, com tal... até o cheiro, né? Então, ele fazia isso. Tranquilão, meu povo? Vocês veem, pessoal, que essa aula de hoje é uma aula muito básica. Para aquelas pessoas que têm um certo conhecimento, isso aqui é uma repetição, né? Eu até me desculpo por isso, mas aquelas pessoas que não têm contato com isso, é uma novidade, é uma coisa importante, né? E quem quiser aprofundar depois, pessoal, basta escrever a mim, será um prazer ajudar vocês, será um prazer indicar livros. Você não tem que parar de ler nada que você gosta. Aliás, se você não sabe o que você gosta de ler, estamos atrasados. Você tem que gostar de alguma coisa, tá, gente? Você tem que saber o que você gosta de ler. Se você não sabe, Júlia, eu não sei que eu não gosto, eu não leio, eu não tenho hábito, eu não sei que eu gosto de ler. Temos que descobrir o que você gosta de ler. Quem já descobriu o que gosta de ler, aí é só nadar, meu filho, é linha na pipa, vai com Deus, né? Aí a gente precisa buscar aprofundar esses estilos, talvez estudar o que essas pessoas escrevem, né? Eu vou dar alguns toques e dicas para vocês se tornarem leitor, que é o principal. O principal da aula do Júlio não é decorar essas literaturas que eu estou... Aliás, esses termos técnicos que eu estou falando. Isso não é principal. O principal é despertar em você um hábito de leitura. Né? Que você acorde amanhã e fala, poxa, eu tenho prioridades na vida, almoçar, jantar, levar o filho na escola, dormir, tomar banho, cuidar do cachorro, mas ler também. Ler tem que entrar na sua lista, tá? Diário ou semanal, tem que entrar ali. Ah, não tem tempo. Ah, a gente também não tem tempo para almoçar. Mas você arruma um jeito, senão você morre. Se não lermos, morremos também, tá? Esse a falta do ler é algo muito pesado, então a gente vai enaltecer o ler. Queridos, gêneros literários, tá? Basicamente temos 3. Temos mais? Temos mais, mas para essa aula eu escolhi falar de 3. O gênero lírico, o dramático e o gênero épico, tá? O gênero lírico, tá? O gênero lírico, como que eu explico para vocês assim? Às vezes o Júlio vai criar uma história agora, entendeu? Eu vou criar uma história. Quem escreve a história é o Júlio. Então a minha história vai ser de um casal que vive
aqui no interior de Minas Gerais, perto das cachoeiras daqui. Aqui temos cachoeiras aqui perto. Eu vou inventar quem vai ser o protagonista, vai ser uma criança, tá? Uma criança que vive com seus irmãos, que cuida do campo lá. Então, quem vai falar no livro do Júlio é essa criança, certo? É ela que vai rir, é ela que vai chorar, é ela que vai arrumar namorado ou namorada, é ela que vai descobrir o mundo, é essa criança, sei lá, de uns 7 anos. Pronto, dei um perfil, tá? O eu lírico é essa criança, o Júlio é só o autor. Então, isso é o eu lírico. O eu lírico é a pessoa que fala em certo texto, é a pessoa que fala em certo poema. Então, às vezes, quem fala num poema do Carlos Drummond não é o Carlos Drummond, é um outro eu lírico ali, é um eu que ele inventou, tá? E isso, por exemplo, Clarice Lispector inventou a Macabeia. A Macabeia é um personagem, assim, que fala pouco, mas teria muito a dizer. Então, o eu lírico ali, muitas vezes, é a Macabeia. Ok, passamos então, deixamos o lírico ali, temos o dramático. O dramático a gente lembra de teatro, tá? Shakespeare escrevia em forma de teatro. Então, Hamlet, você vai ler, você vê que tem travessões, né? O ator 1 fala, o ator 2 fala, o ator 3, aí fala assim, fecha essas cortinas, vem não sei o quê. Isso é o dramático, né? É um encenado. E tem o épico, tá, gente? O gênero épico conta em verso um fato histórico ou heróico. Por exemplo, a Odisseia, tá? A Odisseia é um livro bem bacana, né, gente? Acho que vocês conhecem a Odisseia, né, pessoal? É sensacional a Odisseia, é bem ilustrativo. O cara fica anos, aliás, muito tempo sem ver a esposa, querendo voltar e não consegue, porque ele está em uma Odisseia, uma coisa que a própria palavra Odisseia fala isso, né? Uma coisa que não acaba nunca, é muito trabalho, ele quer voltar e não consegue, a esposa dele passando aperto, porque ah, ah, ele não voltando, tinha gente que queria casar com ela e ela não queria casar, então aquele saia justa, e é muito bacana, assim, tem muitos ensinamentos, né? A lealdade, por exemplo, a fidelidade, essas coisas assim, entre os personagens principais, né? A questão de voltar a um lugar de origem, lutar muito para voltar para um lugar que você quer, então ele lutou demais. Vale a pena a Odisseia aí. Júlio, vale ver filme? Não, temos que ler, gente. Sabe por quê? Porque o filme já é uma mudança do livro, né? O filme, tudo bem, você pode ver se tiver com pressa, mas, por exemplo, eu estava assistindo uma série esses dias, eu gostei tanto que eu parei de ver porque eu quero comprar o livro e ler, né? O livro ele é muito mais potente, profundo e melhor do que a série, do que o filme, tá? Temos também alguns gêneros narrativos aqui, tá? Eu vou falar deles aqui daqui a pouquinho. Querido, deixa eu perguntar uma coisa. Podemos fazer uma pausa de uns 10 minutinhos? Que eu pego mais água para mim. Podemos fazer assim, pessoal? Ok, deixa eu parar de compartilhar. Ô, Elton, eu não sei o que você prefere, se a gente encerra essa gravação e começa outra, ou vai mesmo com uns 5 minutinhos de pausa ali. Acho que tanto faz por mim. Acho que deixa rolando, né? Vamos deixar rolando. Queridos, vamos fazer uma pausa então de uns 4 ou 5 minutinhos, tudo bem? Ô, Júlio, meu Oi, microfone ué. travou aqui, mas agora abriu. Vamos deixar rolando, porque eu não sei como é que vai. É a primeira vez que Perfeito. eu estou gravando aqui, eu prefiro deixar rolando. Certíssimo, certíssimo. Então, até 5 minutinhos a gente se vê aqui, tá, gente? Só o tempo de tomar uma aguinha e esticar aqui. Eu, principalmente, né? Vocês devem estar super relaxados aí. Até daqui a pouquinho, gente. Rapidinho, hein?
Vamos lá, pessoal? Vamos retornar? Gente, eu vou colocar no chat aqui o meu e-mail, tá? Se vocês quiserem conversar comigo, tipo, se alguma indicação, alguma informação, tá? Tá aí. Fiquem à vontade. Por aqui também dá certo. Às vezes eu quase não vejo por aqui. O e-mail eu olho todo dia, mais seguro, né? Vamos retornar então, pessoal, desse pequeno intervalinho. Alguém quer fazer algum comentário dessas coisas que eu falei, que eu disse? Fique à vontade, tá, gente? Pois não, pode falar, Mariane. Fique à vontade. Professor, teve a pergunta do colega, né, a respeito de artigos científicos. Nós estamos fazendo uma matéria, metodologia, né? E lá tem uns textos bem, assim, eu particularmente achei bem complicado, palavras difíceis, eu estou com um pouco de dificuldade de interpretação. Teria alguma dica para a leitura mais efetiva, vamos dizer assim, que para eu poder interpretar melhor, entender melhor o assunto? Então, Mariane, é uma excelente pergunta. Vamos lá. Como que nós lidamos com textos difíceis, gente? Lidar com um texto difícil é ter paciência. Sabe o que é, Mariana? No nosso mundo, a gente é acostumado a ler uma coisa super rápida e parou. Chega um texto no WhatsApp, você lê em fração de segundos e já joga o celular, né? Já muda para outra conversa de zap, né? O texto acadêmico, esses de metodologias, não é assim. A gente não dá conta de ler rápido, sabe? Viu, pessoal? Então a gente tem que ter paciência, é outro gênero. Ler notícia de WhatsApp, você lê em 1,5 segundos, né? Você bate o olho lá, já leu e está conversando com outro e está lendo que acabou. O texto acadêmico não. Você vai ler, a primeira vez você não vai entender nada. A segunda vez você quase vai entender. A terceira você começa a desconfiar do que está escrito. É lá para a quarta vez, assim, agora tá, né? Mas eu aconselho você, às vezes, grifar a frase que você não entende a palavra, procurar no dicionário mesmo, tá? Ou perguntar para o professor. Pergunte lá para o tutor, para o monitor, olha, o que é isso aqui quer dizer, esse trecho aqui, tá? E é isso, é uma leitura de paciência, viu, Mariana? As coisas de faculdade, gente, é de paciência. Por isso que, infelizmente, poucas pessoas fazem faculdade. É uma pena, eu lamento isso. Eu acho que todo brasileiro deveria fazer faculdade. Mas não é todo mundo que quer pagar o preço de ler várias vezes, de ter essa paciência, sabe? As pessoas preferem, de fato, assistir TV e ficar no Instagram, né? Isso é lamentável. A gente tem que mudar essa cultura. A dica que eu te dou, Mariana, é a paciência, é ler várias vezes, é conversar, tentar, às vezes, achar vídeos no YouTube, tá, gente? O YouTube é uma ferramenta extraordinária nesse curso de vocês. Teve uma aula, não entendi direito, YouTube, põe lá o tema, assim, vai ter um tanto de gente falando de metodologia. A própria aula minha, Introdução a Estudos Literários, tem um tanto de gente falando. O YouTube é uma ferramenta extraordinária, tá? Mas não tem como, a princípio, a gente tem que ler. E uma coisa importante, pessoal, você não vai entender tudo que você lê. Existem livros que eu leio até hoje e eu não entendo direito. Algumas coisas você vai entender e outras você não vai entender. E a vida é essa, é isso. Você não vai entender 100%. A gente entende 100% uma coisa de WhatsApp, que vem uma frase, uma figurinha, coisas complexas, de textos complexos, a gente tenta vencer mais ou menos, tá? E a gente vai ficando bom ao passar do tempo, né? O leitor proficiente, eu vou usar uma palavra difícil, o leitor proficiente, ou seja, aquela pessoa que tem mais sabedoria em leitura, ele se forma por anos, tá?
Então, são anos de dedicação ao ler, ao hábito de ler, que vão fazer alguém a ser bom, ser proficiente. Isso leva tempo, tá? Não seja tão exigente com vocês, não. Deem a vocês mesmos, deem-se essas chances, né? Vamos lendo. É mais ou menos isso, tá? E a gente vai partilhando entre nós. Pô, o que essa apostila quer dizer? Não entendi. Mas tem alguma coisa que você entendeu? Pronto, já vai indo, né? É um quebra-cabeça. Às vezes a gente não acha um pedacinho lá, mas achou a maioria, tá bom. Falamos mais sobre isso depois, tá? Alguém mais, gente, quer perguntar alguma coisa? Podemos prosseguir aqui. Antes de entrar aqui na parte final, tá, gente? Que a gente já está entrando meio que na parte final. A aula está programada até as 22. Paty, pois não, pode falar, fique à vontade. Boa noite. A minha dúvida é se, para mim, não está aparecendo os slides. Isso vai prejudicar na qualidade da aula? Porque eu gosto de ir fazendo anotações durante. Não, sabe por quê, Paty? Porque o que eu estou falando, o que está escrito nos slides é o que eu estou falando, então não tem problema, tá? Ok. Fique tranquilo. Okay. Você vai ter acesso a esses slides daqui a pouco, ou amanhã, lá na plataforma, e você vai lembrar do Júlio falando aquelas coisas lá. O slide, gente, é meramente um roteiro, alguma coisa para não se perder, mas ele não é importante, assim, fundamental na minha aula, não, tá? O que é fundamental nessa aula é a construção do hábito de leitura. Eu tenho que estar ciente que, ao fazer esse curso, eu tenho que ser um leitor. E você não precisa abandonar a sua vida ou revolucionar a sua vida para você ler. Não. Você vai inserir nas suas atividades cotidianas ou semanais um hábito de leitura, que pode ser, 5 minutos, pode ser 5 minutos, pode ser antes de dormir, pode ser quando acorda, mas isso é o fundamental, tá? O resto, a teorização e os trabalhos, isso vai vir depois de outras formas, tá, gente? Fiquem tranquilos, tá bom? Pessoal, deixa eu mostrar. Então, antes de passar para a última parte da aula, eu vou indicar alguns livros, vou mostrar para vocês o que eu ando lendo, tá? Vamos lá, vou começar com esse aqui que eu terminei faz uma semana, George Orwell, 1984. É um livro um pouco grosso, eu diria, assim, né? Para quem não está acostumado, assim, mas vale muito a pena. Tá? É um livro que faz a gente pensar. Muitos filmes e séries foram baseados nesse livro aqui, inclusive Big Brother, né? É muito bacana. Um outro livro, assim, que vocês vão gostar, principalmente para quem não é acostumado a ler nada, é Agatha Christie. Suspense, não sobrou nenhum, né? Tem vários livros da Agatha Christie, certo? Muito bom também, é um livro de fácil leitura, ele é um pouco grosso, assim, mas tem escritos, assim, bem espaçados. Jane Austen, fenomenal, né? Esse é um livro um pouquinho mais difícil, mas possível, tá? Faça um desafio a você mesmo, tá, gente? Desafia você mesmo que você é capaz de ler Jane Austen. Assim, eu sou capaz, eu vou me desafiar, né? Tem página que você não vai entender, você lê de novo, é aquele esquema. Primeira vez não entende, a segunda não, terceira desconfia, mas você vai lendo, paciente. Gente, ler coisa boa é demorar um pouquinho, tá? Isso, o Brandel, Orgulho e Preconceito, né? Muito bom. Ler coisa boa é demorar para ler, tá? Não é igual ler o WhatsApp. O WhatsApp você lê de forma instantânea, leva segundos. No Instagram, você fica passando o dedo, assim, você lê 1000 coisas superficiais. Agora, pegar uma coisa de qualidade leva um tempinho a mais, você vai ter paciência. Se desafie, faça você esse desafio sadio, bom para sua família, bom para sua profissão, bom para sua saúde mental, porque às vezes a gente fica consumindo tanta coisa horrível e fraca
que só te dá medo de existir, só te dá nojo. Quando a gente pega uma coisa boa, nossa vida parece que ressignifica, né? Joga um sazon na vida. Então, se desafia, um desafio bom. Agora eu vou falar dos meus trabalhos, tá, gente? Gente, eu adoro contos de fadas. Eu pesquiso contos de fadas, tá? Essa edição aqui eu tenho ela online, eu posso mandar para vocês. E os contos de fadas, para mim, gente, é uma forma de interpretar o mundo, não é uma coisa infantil, tá? Você pega lá uma Rapunzel da vida, né? E quantas vezes você está naquele formato social de estar preso num lugar que você sabe que você pode sair, mas você está ali preso. Então, como que eu me tiro desse lugar? Né? Ela podia sair a qualquer momento. Né? A gata borralheira, ela se vê assim num estado de escravidão, mas ela é a dona da casa. Poxa, ela é escrava, mas é a dona da casa. Então, será que isso acontece de alguma forma com alguns seres sociais? Né? O gato de botas, que não tem nada a ver com aquele da Disney, tá, gente? Mas é alguém que mostra que mesmo aquelas pessoas que estão na pior situação do mundo, ela pode reverter. Tem como, basta olhar de forma diferente. Então, vale a pena a leitura, tá, gente? E pensando nisso, eu escrevi esse livro aqui, meu xodozinho, tá? Escrevi o ano passado, aliás, levei muito tempo para escrever. Fruto de 10 anos do meu trabalho, mas eu escrevi esse livro aqui, ó, que eu lancei, estou lançando, ele nem foi lançamento ainda, ele acabou de sair do forno. Ler contos de fadas e superar a disneyficação. Por que superar a disneyficação? Porque contos de fadas não é tanto aquilo que a Disney mostra, que tem que ter corpo bonito, que no fim tudo dá certo. Não, você pega a Pequena Sereia, que a Disney meio que destruiu lá, né? O spoiler, a Pequena Sereia não tem... ela não casa no fim. E isso é muito legal, porque ela chegou no fim, ela pensou, ela interpretou, né? Ela falou assim, poxa, eu não gosto desse cara, eu só estou apaixonado por ele. Então, vou deixar ele para lá e vou viver minha vida. E ela levou anos para se desapegar dele. Então, A Pequena Sereia é uma história necessária do desapego. Como é difícil desapegar de pessoas. Né? E como a gente tem prejuízos apegado a pessoas, que está na cara que vai dar errado, mas eu estou apegado. Né? Pequena Sereia é essa sacada social do desapego. Então, nesse livro, eu conto, eu analiso socialmente esses contos de fadas clássicos, né? Pequena Sereia, Caixinhos Dourados, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, faço uma análise legal. Então, fica o convite a vocês aqui. Esse aqui tem que adquirir de mim. Quem tiver interesse, depois manda um e-mail lá, né? Que eu posso mandar para vocês aí, de onde vocês estão. O que mais que eu tenho aqui? Aqui na minha mesa tem também A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Dentre outros tantos que eu tenho, fato é que ser estudante de letras, a gente tem que estar sempre lendo um livro, tá? Então, se eu pergunto hoje para você, o que você está lendo? Interrogação. Tem que ter alguma resposta. Se não tem, arruma amanhã mesmo um livro para você ler. Ah, Júlio, não tenho tempo. Se vira, lê uma linha por dia. Uma linha eu acho que você dá conta. Né? Mas você tem que andar como você tem uma sombra, você anda, tem que ter um livro atrás de você. Escolha um livro, pegue algum fininho, pequenininho, ó, pra você ver, a Revolução dos Bichos é bem fininho assim, né? Ou esse dos contos de fadas, que são, cada conto é 2 páginas, 3 páginas. Você pode ler um conto por dia ou por semana, sem apavorar, sem mudar no seu trabalho, né? Só para criar o hábito de leitura gradativamente, vagarosamente. Pronto, dei algumas indicações aqui. Obrigado, Lohane, muito interessante. Mariane, que legal. O Brenda escreveu aqui, né, o Orgulho e Preconceito, isso. Isso. A Andresa escreveu o texto que eu acho dureza é a legislação. Não é fácil não, gente. Gente, o primeiro concurso público que eu passei,
e eu não passei em tantos, não, eu passei uns 3. O primeiro deles, meu Deus, a legislação foi um desafio, né? Porque a legislação é uma coisa chata de se ler, porém necessária. Né? A gente precisa ler essas coisas chatas. Porque se eu for ler só coisas gostosas, eu não consigo tocar em certos problemas. Então, a legislação, às vezes, é importante, né, gente? Aliás, meus queridos e minhas queridas, já vamos deixar de lado essa questão que eu só leio coisas fáceis. Não. Você lê coisas que o mundo te pede para ler. O mundo pede que você ajude o mundo. O mundo clama para que você ajude o mundo. Você pode ajudar o mundo. Tá? E, às vezes, para ajudar o mundo pede que você leia a legislação. O mundo pede que você leia um livro que você nunca imaginou que você ia ler. Para ajudar certas pessoas, o universo, o mundo, Deus, sei lá o que você acredita, o mundo pede que você leia certa literatura. Você tem que ler. Né? E a gente consegue ler, sabe, gente? A gente consegue. Não é o fim do mundo ler um texto teórico. Não é o fim do mundo ler um texto em que eu entendo poucas palavras. Eu começo, eu entendo mais ou menos, mas eu estou no processo. Um dia, esse processo vai ser melhorado e eu vou conseguir ler melhor. Tá? É assim que a gente cresce, enquanto profissional, enquanto pessoa. Tá? A Emanuele disse, Lohane, já vi aqui, deu vontade de ler. Quem se interessar, me manda um e-mail, tá, gente? A gente conversa. E sobre aquela doença de ler 20 livros? Emanuele, eu tenho essa doença, querido. Olha, eu tenho, e não tem cura, viu? Né? Atualmente, eu estou lendo uns 3 livros ao mesmo tempo. Não está aqui, mas eu estou lendo Política é para Todos, do Gabriel Prioli. Estou lendo Ideias para Vencer o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Acho que é Krenak, né, que diz, né? Ailton Krenak. E estou lendo A Revolução dos Bichos, 3, né? Fora os outros, que às vezes eu tenho que dar alguma palestra, por exemplo, me convidar para dar uma palestra, eu tenho que reler alguma coisa para ir para a palestra, né? Então é uma doença boa, gente. Tomara que eu contagie todos vocês com essa doença aqui, sabe? Eu e a Manoel. Ter 20 livros para ler ao mesmo tempo, ter uma fila que não acaba nunca, isso é legal. É melhor do que a doença do Instagram, viu, gente? Bom, deixa eu só fazer o fechamento da aula. Eu nem vou postar o slide, não, que só falta eu colocar aqui para vocês o gênero narrativo, tá? Então, retomando a teoria do nosso bloco antes do intervalo, ficou faltando eu dizer que existem 4 tipos de gênero em prosa. Existe o romance, existe a novela, existe o conto e existe a fábula, tá, gente? O romance, não entendam que é uma coisa de amor. O romance é um romance, eu diria pelo tamanho dele, ele é grandão, ele é volumoso, é enorme, é o maior de todos, por exemplo. Isso é um romance. O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Isso é um romance, olha o tamanhozão dele. Tá? Então, é um livro grande, complexo, que tem uma apresentação, um desenvolvimento, um clímax, que tem todo um enredo, né? Vários personagens. Um livro sensacional que eu acabei de ler. Como que chama? Meu Deus, esqueci. Eu tenho que lembrar o nome desse livro, porque ele é muito bom, ele é recente. Torto Arado. Torto Arado. É um romance. Vários personagens complexos, uma história forte ali, sabe? Na primeira página você já fica com essa cara que eu estou fazendo. Você fica assim, nossa, né? É uma coisa assim muito brasileira, muito a nossa história agridoce de alegria, dor e sangue. E luta, e muita luta. Então, sensacional, Torto Arado, eu recomendo. É um romance, pelo tamanho, né? Legal. A Elisa Mara já falou que está lendo ali. Já leu, né? O segundo é o conto e a novela, tá, gente? O conto é uma forma narrativa pequenininha.
tá? Alguma coisa que eu vou chutar aqui, que tem até umas 10 pagininhas, 5, é um conto, né? É um fato rápido, ele aparece rápido, por isso que chama conto. A gente tem livros de contos. Aliás, para aquelas pessoas que estão nessa sala, nesse curso, que não estão acostumados a ler, pegue na internet algum livro de contos. Pronto. De qualquer autor, de preferência clássicos, Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis, pegue um livro de contos. Vocês vão adorar, né? São livros rápidos, então, livros não, são historinhas rápidas, de poucas páginas, os contos, tá? A novela, pessoal, a novela tem esse nome, porque lembra das novelas da Globo, do SBT, de outros canais? Antigamente não tinha TV, eles faziam isso em jornal. Cada dia publicava um capítulo. Você pega o Guarani, que é uma história sensacional, né? Todo dia tinha um capítulo do Guarani. Todo dia um capítulo. E ele terminava assim. E o Peri pegou a flecha, esticou, mirou no vilão e soltou. Pá! Aí para. Aí o cara tem que comprar o jornal do dia seguinte para saber o restinho da história. Então é uma história longa, às vezes sem fim, que é para vender jornal, sabe? E era dividido em dias, né? E as pessoas liam aquilo, tinham que comprar o jornal para ver a historinha continuar. Por isso que era uma novela, né? Igual a Rede Globo faz, o SBT, porque todo dia um capítulo, para te obrigar a assistir. Né? O que na realidade a Rede Globo, a SBT, essas empresas estão fazendo é te obrigando a estar em sintonia com eles todo dia para você consumir as propagandas que estão em partes das novelas, porque eles cobram daquelas empresas, né? Então, você vai lá, uma marca de um carro, vai passar nesse horário aqui nobre, aí cobra uma fortuna da concessionária lá. E você está ali ajudando a enriquecer a Globo, né? Aquela galera, porque ele precisa de povos ali, precisa de gente para assistir, para ela ganhar com a publicidade que tem na novela. Aí depois publica-se a novela. Por exemplo, o Guarani foi publicado em formato de livro. Coletou-se os jornais, condensou-se, reviu-se e publicou. Aí já virou um romance, uma coisa grandona e única. Tá? Falei, então, do romance, da novela, do conto. A fábula é sensacional, gente. Eu queria ter tempo para falar muito de fábula, porque é uma coisa que eu gosto, né? A fábula é uma forma de entender a sociedade, de ler pessoas. É possível ler pessoas, gente? O que vocês acham? É possível, vou explicar para vocês. Essa sacada é antiga, tá? Muito antiga. Estou achando vocês aqui. Pronto. Que legal, Viviane. Você conheceu Itamar Vieira, então? Show, viu? A Lohane também disse que leu, é espetacular. Queridos, fábula. Aquela pessoa que na vida ela é um alvo fácil do engano das outras pessoas, ela é uma pessoa fácil de ser enganada, você só precisa falar algumas coisinhas para ela cai em qualquer conto do vigário. Conhecem pessoas assim? Essa pessoa nas fábulas é a ovelha, é a pessoa que tem uma facilidade em ser vítima. E sabe aquelas pessoas que querem, que tem uma certa maldade de suplantar outras pessoas, extorquir pessoas, dar golpe em pessoas? Essa pessoa na fábula é o lobo. Tem pessoas que têm uma melhor visão na sociedade. Por algum momento, pensa na sua família. Sua família é um complexo de pessoas distintas. E às vezes vocês brigam, não é porque um é mal com o outro, é porque vocês são diferentes, são distintos. Mas às vezes na família tem alguém que enxerga mais que os outros. Às vezes é um avô, às vezes é uma tia, que ela tem maior visão, né? Essa pessoa que tem maior visão, na fábula, é a águia, que ela enxerga longe. Então, vê-se que a fábula é uma forma de explicar a sociedade através dos animais, atribuindo certa virtude a um animal. A pessoa que tem a facilidade de conversar.
né? A pessoa que tem a facilidade de conversar, ela é atribuída, por exemplo, à cobra. A cobra, ela vem com uma conversinha, assim, tal, né? Conta um papinho, e ela vai seduzindo você. Ela vai se aproximando, até que ela dá o bote. Tá? Então, a cobra é aquela pessoa que ela conversa, ela seduz, ela se faz de amiga, você se aproxima nela, você confidencia seus segredos a ela, mas ela vai te dar o bote em algum momento. Tá vendo que a história da humanidade é antiga, né, gente? Isso vem antes de Cristo. O Mileto, que era um escravo que começou a explicar a sociedade, ler pessoas através das fábulas. Isso é maravilhoso quando a gente leva para a escola, porque a gente ensina as crianças a lerem pessoas, né? Então, é uma série de animais, assim. Por que que a tartaruga é o símbolo da sabedoria? E só a tartaruga dá uma aula, porque a tartaruga é sábia, e a sabedoria é lenta. Quem é sábio não é rápido em falar, não é rápido em julgar, é a pessoa que demora a abrir a boca. Mas quando abre a boca, fala alguma coisa certa, certeira. Então, a tartaruga é um símbolo da sabedoria, porque ela é lenta, e a sabedoria, ela é lenta, ela deve ser lenta. Porque muitas vezes nós erramos por falar precocemente, por julgar precocemente, né? A raposa é o símbolo da esperteza, né? Isso, ela sempre quer lidar melhor. Então, a fábula é interessantíssimo, o estudo de fábulas. Fica o convite para vocês lerem fábulas, pensar o tanto que aquilo é rico. Repito, gente, fábula não é uma leitura de férias, é uma leitura que deixa você entender melhor a sociedade. Você vai entender melhor a sua família lendo fábulas, vai entender melhor os seus amigos lendo fábulas. Né? Qual é o perfil dos seus amigos que você tem? Aí você vai vendo, lendo as fábulas, você vai ver, ó, tem a pessoa que é um sapo. O que é o sapo? É uma pessoa que parece que não é ninguém. Ninguém dá nada para ela. Mas ela tem guarda-valores inestimáveis dentro dela. Ela guarda coisas valiosas. E quando ela fala, nossa, mas foi fulano que deu essa saída, né? É a questão, é a simbologia do sapo, que esconde alguma coisa de valor, né? E dá para a gente trabalhar a sociedade, as pessoas que têm preconceito com alguém pela aparência dela, né? Então, o sapo ajuda a trabalhar isso. Isso. Eu espero que eu seja também, viu, Solange? Né? Eu espero que eu leve coisas boas para as pessoas, né? Isso está para além das aparências. É o sapo, a simbologia do sapo. E tem várias outras simbologias, tá, gente? Por exemplo, o rato. O rato na fábula tem o leão e o rato. Sempre eles aparecem, são animais corriqueiros, né? O leão mostra a força física. É o valentão. É aquela pessoa que se acha melhor que as outras, ou porque ela tem mais dinheiro, ou porque ela tem mais força, ou porque ela tem mais beleza física. Então, é aquela pessoa que se acha. A simbologia dessa pessoa arrogante é o leão. O ratinho é aquela pessoa que ela faz da sua fraqueza a sua força. Então, o rato é pequenininho, aparenta que não tem valor, mas é o rato que escuta as conversas do rei, é o rato que nunca fica preso, porque ele sempre sai, é o rato que arruma saídas, ele vai onde ele quer. Então, o rato está ligado à liberdade, né? A informação, ele sabe de tudo, porque ele está em todos os ambientes. Então, é esse tipo de pessoa que chega na humildade, na discrição, ele é discreto, ela é discreto, mas está por dentro, está vendo, tem informações, é livre, ninguém prende essa pessoa, é a simbologia do rato, né? A formiga tem uma questão do trabalho coletivo, né? Da não desistência. São sensacionais as fábulas, gente. Eu acho que vale a pena reler as fábulas, mas não com esse olhar de leitura de férias, que eu repito, não existe, mas com um olhar de leitura crítica, pensando a sociedade nas fábulas. Qual é o perfil do seu prefeito entre esses animais? O que ele é? Vamos ler.
o perfil dos seus vereadores, o perfil da sua família, dos seus amigos e o seu próprio perfil. Tá? Que nós também temos um perfil. O que você mostra, o que você é. Então, a fábula tem essa explicação das pessoas através dos animais. Atual, pertinente. E os bons escritores, pessoal, sabem que a fábula é assim e eles usam as fábulas para construir os seus vilões e os seus heróis. Sabiam disso? Você pega os vilões e os heróis modernos. O escritor fala assim, pô, eu vou construir um vilão aqui, então, que ele vai ser uma mistura da tartaruga, que é a sabedoria, entendeu? E a esperteza da raposa. Aí ele faz lá, pô, faz o inimigo do Superman, né? Que é um cara muito inteligente. Aí eles começam a construir vilões e heróis usando as fábulas. Ó, a Jussara está escrevendo aqui, deixa eu ver aqui. Professor Júlio, gosto de ler livros de épocas. Perfeito, li há pouco tempo o Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. É espetacular o Morro dos Ventos Vivantes, né, gente? A minha namorada me deu, eu li, eu apaixonei, a forma da escrita, é espetacular, né? É um romance de época, tá? Pelo tamanho dele, ele é grande, ele é complexo, é um romance. Fica a indicação do... E que bom que você leu, Jussara, parabéns, porque é um livro que é um livro de palavras. Você viu que ele é muito culto, muito sofisticado, né? A escolha da sintaxe, das palavras, é muito bem elaborado. E é um livro que às vezes a gente demora um pouco mais para ler. É aquele desafio bom que a gente tem que topar. Você tem que se desafiar a ler livros bons. Se desafie, tá? E isso é muito bom. Obrigado. Depois dessa aula, passei a gostar mais do hábito de leitura. Que bom. Queridos, eu estou indo para o fechamento dessa aula, tá? Vocês querem comentar alguma coisa, me perguntar? Antes de eu ir para os finalmentes aqui, ó. De minha parte, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Que turma bacana. Pessoal, paciência. Eu sei que o curso à distância tem as suas dificuldades, mas fique, faça. Você não está aqui por acaso. Precisamos de você. Eu sei que você tem os seus poderes, mas você lendo, você tem muito mais poder. Então, é interessantíssimo que você termine esse curso, vença as disciplinas mais teóricas, vença a falta de tempo, vença qualquer outro problema que apareça, mas faça a faculdade, sim, termine, tá? E construa um hábito de leitura, tá? Seja valente o suficiente para construir um hábito de leitura, para melhorar você mesmo, enquanto pessoa, e ajudar o mundo, que precisa muito que você atue, mas atue de forma inteligente. Isso a gente consegue lendo, né? Queridos, vamos lá. Em breve eu vou postar as atividades para vocês. Fiquem tranquilos, as atividades não serão nada de decorar esses slides, não, 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 tá? Fiquem tranquilos que serão atividades, eu diria, até fáceis, porque é uma disciplina inicial, de introdução, então eu jamais daria alguma coisa muito pesada em uma disciplina de introdução, tá? Eu convido vocês a depois, assim que o material estiver lá no AVA, eu acredito que já esteja, né? Ótimo. Dá uma olhada nas coisas que eu postei lá, veja, dá uma navegada, veja, fiquem à vontade para conversar comigo depois, tá bom? E eu desejo uma excelente continuidade com vocês. Estamos juntos, mesmo à distância. Tá certo, pessoal? Obrigado aí o pessoal que fez a tradução. Sensacional. Wellington, muito obrigado, viu? Nada, Júlio. Maria. Podemos finalizar, pessoal? Eu acho que você já pode parar de gravar, Wellington, só para já ir... Assim que você parar de gravar, vai ficar rodando lá, vai ficar gerando a gravação. Ok, vou parar de gravar, então.
Certinho, Lohane, eu vejo isso para você, viu? Pode deixar. Estou vendo os Boa noite, agradecimentos pessoal. aqui. Obrigada aí da aula, professor. Obrigado.